Vou continuar falando do Livingstone, né? Essa referência que é para nós. Ele é referência pela vida, pelas dificuldades e tudo que ele constrói, mas pela visão também. Presta atenção, porque nesse tempo era comum o missionário vir numa boa intenção, mas paternalista. O que é um missionário paternalista? É um missionário que acha que tem que fazer tudo pela igreja pobre da África, pela igrejinha do Brasil. Coitados dos brasileiros, tão ignorantes, tão tolos os brasileiros. Se eu não for lá salvar o brasileiro, coitado do brasileiro. E assim era pensamento por muito tempo. Mas alguns homens se destacaram para mudar isso. O Livingstone é um caso, né? Por volta de 1842, ele continua investindo muito em evangelizar o norte da África. Vamos evangelizar o norte, vamos ganhar. E ele tem uma facilidade, ele aprende, por exemplo, ele aprende uma língua, eu li registro que ele, em 1842 ele começa a praticar uma língua chamada Tetswana e ele aprende, né, essa língua. Lógico, acredito que ele não conseguiria escrever um livro, mas ele já está se comunicando bem com essa língua. E ele vai trabalhar no norte da África e em 2 de janeiro de 1845 ele está trabalhando com um professor africano. Olha, isso é importante, né? Um missionário que vai trabalhar com a pessoa que ele evangelizou e vai treinar aquela pessoa. E ele vai fundar uma missão lá. Olha, ele é de uma missão, mas ainda assim ele vai fundar uma missão junto com esse professor africano. Entre um povo chamado Kigatala. Ele vai fundar uma missão. E trabalhar, então, para quê? Para que o povo, os locais, eles mesmos continuem a obra. E ele vai divulgar isso na sociedade de Londres. Olha, a gente precisa ter mais evangelistas e pastores africanos. A gente precisa ter menos missionários, né, estrangeiros. E quem está aqui, treinar mais os africanos. E eles vão entender mais. Quando o missionário faz isso, o missionário ele vai acabar precisando aceitar mais a cultura do outro. Compreender a vivência, por que o africano come desse jeito, por que o africano bebe desse jeito, por que o africano veste essas roupas, por que não usa terno, não usa gravata quando dá aula, E isso é algo difícil ainda para alguns cristãos. Tá? Você imagina em 1800 e bolinha. Como é que era essa situação? Era uma situação complicada. E o David Livingstone vai declarar, não tem que ser assim. Nós precisamos investir em missionários locais. A comunidade cristã da época não vai ser muito a favor disso, mas ele vai insistir nisso, né? Vai insistir e trabalhar sempre para que locais sejam os líderes das igrejas. Tá? Então, agora ele vai deixando estruturados os trabalhos, ele quer sempre coisas novas, né? Ele vai em 1848, ele vai contratar um homem chamado William Cotton, né, para acompanhá-lo, né, para fazer a obra. Eu preciso de um companheiro de missões, sempre trabalhando a ideia de que eu tenho que chegar a lugares onde o povo ainda não foi.